Queria saudar a todos nesta manhã com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria aproveitar esta oportunidade também para mostrar o meu apreço, a minha consideração, a minha gratidão também por todos os profissionais de saúde que neste tempo tão difícil estão na linha da frente combatendo e recuperando vidas. Queremos dizer que estamos orando por vós para que Deus vos ajude, Deus vos renove, Deus vos fortaleça, Deus lhes dê a graça e a sabedoria que vocês precisam para desempenhar o vosso trabalho. Também oramos pelas nossas autoridades, pelas nossas forças de segurança, para que Deus vos abençoe. Nesta manhã eu queria meditar convosco acerca de uma palavra que diz acerca da certeza da salvação. Tenho pensado, ouvimos nas notícias muitas pessoas que têm morrido, muitas pessoas que têm falecido, não só em Portugal, em Espanha, em França, um pouco por todo o lado, milhares e milhares de pessoas têm falecido. E eu tenho pensado, certamente, nesses milhares de pessoas que faleceram, certamente faleceram alguns irmãos nossos na fé, alguns cristãos evangélicos, mas também certamente pessoas sem esperança, sem salvação, sem Deus nas suas vidas. E a Bíblia diz que quando se parte, quando se morre nesta condição, nós morremos perdidos, separados de Deus. A morte é separação. Mas eu nesta manhã queria falar acerca da certeza da salvação. Como é que se pode adquirir? Como é que se pode ter a certeza? Como é que se pode ter esta confiança de que quando partimos desta vida, quando fechamos os nossos olhos aqui nesta vida, vamos abri-los na eternidade, na glória, na presença de Deus, no céu, desfrutando de todas as delícias que Deus tem preparado. Meu amigo, minha senhora, a certeza da salvação é-nos garantida, é-nos dada por Jesus Cristo. Não é pelas obras, não é pela religião, não é por aquilo que eu mereço, não é por aquilo que eu faço. Mas a salvação é-nos dada através de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo precisamente para nos salvar. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar tudo aquilo que estava perdido. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, através do seu sangue vertido, Ele nos perdoou os pecados, Ele nos purificou de toda a iniquidade. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no nosso coração, Ele traz-nos esta certeza, esta garantia, esta segurança de que nós somos salvos através de Jesus, através do sacrifício da cruz, através do poder do sangue de Jesus. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um justo, nem um só. Não há quem faça o bem. Então todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Salvador, todos nós precisamos de salvação. Para isso, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida na cruz do Calvário, para que através dela nós possamos alcançar a salvação. Então como é que eu posso crer, como é que eu posso ter esta certeza? Como é que eu posso viver o meu dia a dia, independentemente das circunstâncias que me rodeiam, independentemente desta pandemia que está a assolar a humanidade? Muitos vivem com medo, com pânico, com receosos, cheios de ansiedade, cheios de incertezas. Como é que eu posso viver o meu dia-a-dia com a certeza de que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, devido ao grande amor de Deus. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu tenho Jesus, se eu creio no amor de Deus que Ele tem para comigo, e se eu aceito esse amor que é Jesus, então eu tenho o quê? Perdão dos meus pecados, eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho a certeza da minha salvação. Jesus veio num ato de amor, doou-se a si mesmo, deu a sua vida por mim na cruz do Calvário, e quando eu aceito esse sacrifício, quando eu aceito Jesus Cristo, então eu aceito a salvação que Ele tem para me oferecer. Depois, olhamos e vemos o quê? Que esta certeza, esta garantia de salvação é-nos dada, é-nos transmitida através do sacrifício de Jesus. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8, o que é que nós vemos aqui? A Bíblia diz que, 5:8 de Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está o sacrifício de Jesus. Ele sacrificou-se, Deus deu em sacrifício, ofereceu voluntariamente a sua vida para que através do seu sacrifício, do seu sangue, Ele nos pudesse salvar, sendo nós ainda pecadores. Então, se eu, sendo pecador, Deus
Ele deu o seu Filho por mim, como não me dará agora com Jesus todas as outras coisas? Então, se eu tenho perdão dos meus pecados, se eu tenho a salvação em Cristo, então eu tenho o céu, eu tenho a glória como final do meu percurso, da minha carreira da fé. Então eu posso ter esta certeza, porque Cristo morreu por mim, deu a sua vida, pagou um preço muito grande por mim na cruz do Calvário. Depois, em terceiro lugar, a Bíblia diz que é a promessa de Deus. A promessa de Deus dá-me esta certeza, dá-me esta segurança, dá-me esta convicção. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus podia dizer aos seus discípulos e àqueles que estavam a ouvi-lo, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o que é que nós vemos aqui? Que quem ouve a minha palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos muitas coisas, escutamos muitas coisas, lemos muitas coisas, mas a fé vem pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos, quando nós lemos, esta palavra torna-se uma fonte de fé, uma fonte de confiança em Deus, fonte de revelação de Deus e fonte de geração de fé em Deus. E diz que quem crê naquele que me enviou, a palavra não só nos revela Deus, a palavra gera em nós fé, confiança em Deus. E quando isso acontece, quando nós depositamos a nossa fé, transferimos a nossa fé para Deus, a fé que nós tínhamos ou usávamos ou demonstrávamos na religião dos nossos pais e nós a transferimos para a pessoa bendita de Jesus Cristo e a pessoa do nosso Deus, diz a Bíblia, este tem a vida eterna, tem salvação, tem a garantia, tem a promessa de Deus de que um dia estará com Ele na glória. Por isso diz, passou da morte para a vida. Não está mais sujeito à condenação de Deus. Não, o seu pecado foi expiado na cruz do Calvário. Reconheceu-se como pecador e reconheceu a necessidade de ter Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. E quando isso acontece, há um processo na nossa vida de transformação, de regeneração. Diz a Bíblia, deixamos as coisas velhas, deixamos a vida de pecado. Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado, faz de nós novas criaturas e coloca em nós uma esperança gloriosa. A certeza de que nós passamos da morte para a vida, a certeza de que nós temos vida eterna, a certeza de que um dia vamos estar com Deus na glória. Mas depois há outra fonte que nos permite ter esta esperança, esta certeza já aqui em vida. É o testemunho do Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Olha, aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E é o mesmo Espírito, diz o versículo 16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele traz salvação. E ao trazer salvação e perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo vem habitar em nós, vem possuir tudo aquilo que Jesus comprou na cruz do Calvário com o seu precioso sangue. Então, Ele vem fazer morada em nós. Ele não é só o proprietário, é proprietário e inquilino das nossas vidas e dos nossos corações. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos os que são guiados, todos os que têm o Espírito de Deus e são guiados por esse Espírito, são filhos de Deus. Diz a Bíblia, porquê? Porque Deus, este Espírito é também chamado do Espírito de adoção. Nós fomos adotados. Não somos filhos legítimos, porque filho legítimo só há um, é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. A tradição diz que todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade, todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são só aqueles que reconhecem e aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A esses diz a Bíblia que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em Jesus Cristo. Então,
Este Espírito que nos adotou, que nos colocou no seio, na comunhão com Deus, mas também no seio da família de Deus, este Espírito testifica com o nosso Espírito, sossega o nosso Espírito, sossega o nosso coração, sossega a nossa alma, dá-nos a tranquilidade, dá-nos a segurança que nós precisamos para viver no dia a dia, com esta certeza que um dia, quando partirmos desta vida, um dia, quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abri-los na eternidade, na glória. Não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã, mas uma coisa nós sabemos, hoje, se Jesus vier hoje, vamos estar com Ele na glória. Se tivermos que partir ou por acidente, ou por morte natural, ou por uma enfermidade, partimos com esta certeza, partimos salvos, somos de Jesus, quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus, vamos estar com Ele na glória. Meu amigo, minha senhora, tu que não tens esta esperança, convida Jesus a entrar na tua vida, a fazer parte da tua vida. Jesus vai-te dar esta certeza, esta convicção. Não é a religião, não é o dinheiro, não, é Jesus Cristo. O céu não se compra, adquire-se através de Jesus. E para ti, meu irmão, minha irmã, que já tens Jesus no teu coração, alimenta esta fé, alimenta esta esperança, alimenta esta certeza, olhando para a palavra, lendo, ouvindo, alimentando a tua fé e a tua esperança com a palavra de Deus, perseverando na oração, perseverando em ser fiel a Jesus. Deus vos abençoe ricamente.